Bora lá mais uma vez falar sobre um altcoin que eu acho que está em uma região extremamente interessante nesse momento e de que sim, eu tenho interesse para acumular esse ativo, olhando mais lá na frente, a longo prazo, talvez se nós tivermos uma alta aí até o final do ano ou quem sabe lá no ano que vem, para a gente chegar em patamares muito mais altos. Sim, eu estou falando de Aptos, é uma moeda que já está no mercado há muito tempo e que, a meu ver, está em zonas lá atrás de bear market. É um preço bem interessante. Então, bora lá ver a análise gráfica Aptos. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo sobre uma altcoin. Mais um vídeo que eu deixo aqui o disclaimer para vocês. Tomem muito cuidado quando vocês forem comprar altcoins, porque são ativos com extrema volatilidade. Ainda mais quando a gente fala de ativos que não tem lá um market cap muito grande. Apesar de que Aptos, a gente pode olhar aqui, é um ativo que já está no mercado há muito tempo. Tem um market cap de aproximadamente 2 bilhões, a gente pode ver aqui. Não é um ativo tão pequenininho assim. Porém, é um ativo que não vem mostrando uma performance muito boa ao longo dos últimos anos. Eu vou mostrar para vocês que estamos em regiões bem lá embaixo, próximas, inclusive, do seu all-time low, tá? Nós temos aqui, ó, all-time low de Aptos, 2,22 lá. Nossa, mas é porque isso aqui foi da manipulação, né? Essa manipulação que aconteceu sexta-feira vai deixar um monte de moeda com all-time low ruim pra gente analisar, né? Por quê? Porque tá aqui, ó, 2,22, mas foi quando bateu lá aquele fundo na sexta-feira que foi manipulado. E o all-time high dela está lá em $20 a unidade. Nesse momento, Aptos trabalhando a 3,31. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu resolvi, então, acumular e comprar um pouquinho de Aptos. Eu não gosto de fazer essa análise utilizando gráficos assim tão longe, tá? Eu resolvi passar para vocês aqui, ó. A gente vai diminuir isso aqui, esse gráfico tá para time frames menores, utilizando gráficos menores, mas eu resolvi colocar aqui para vocês só para dar um panorama de onde nós estamos nesse momento com Aptos. Se vocês pegarem Aptos no seu all-time low, tirando essa barra aqui, para mim é uma anomalia, não dá para considerar isso aqui um lixo de uma barra de manipulação, nós tivemos lá atrás, ó, 3,30 como seu all-time low, se a gente desconsiderar o dia do seu lançamento. Que o dia do lançamento, pelo amor de Deus, né? Não dá nem para considerar, a moeda tinha acabado de ser lançada na primeira semana aqui, bateu lá $1. Mas, se a gente olhar aqui nas regiões de bear market, lá em 2022, no fundo do bear market, ela chegou a atingir 3,20. Tá vendo lá? 3,20. Depois aqui, ó, outubro de 2023, 4,80. Depois trabalhando de novo na região de 5 e agora, pessoal, mais uma vez atingindo 3,30, ou seja, estamos em patamares de bear market para Aptos. E isso já vem acontecendo há muito tempo. Eu estou aqui no gráfico semanal. Olha aqui, desde lá de fevereiro de 2025, ou seja, esse ano inteiro, Aptos não vem se performando, vem em uma zona gigante de acumulação, tá? Região de acumulação muito nítida, ao meu ver, aqui ao longo do ano inteiro. Para quem estuda Richard Wyckoff, eu já trouxe aqui no canal várias vezes, mais uma vez aí, ó, para você, Richard Wyckoff. Para quem estuda esse senhor aqui, eu gosto muito do livro, tá? Método Prático Richard Wyckoff. Zonas de acumulação são regiões onde o preço tende a se lateralizar com um pequeno desvio para baixo e no final da zona de acumulação nós temos o que ele chama de shakeout. O shakeout, para quem não sabe, é uma agulhada para baixo para limpar as últimas pessoas remanescentes dentro do mercado para depois continuar sua jornada de alta. Portanto, eu acho que nós estamos muito próximo do fim de uma zona de acumulação para Aptos. Isso vai acontecer semana que vem? Não sei. Isso vai acontecer amanhã? Não sei. Aliás, eu não dou recomendação de investimentos, não siga nada do que eu estou falando aqui como recomendação de investimentos. Mas, ao meu ver, Aptos está sim em patamares muito baixos. Vocês podem ver aqui no gráfico semanal.
pegando desde o seu início, nós nunca estivemos tão baixo com Aptos, beleza? Mesmo já deixando divergências, ó, gráfico semanal já deixamos divergência para trás, ainda assim o ativo não está subindo. Porém, nós começamos a olhar que sim, temos aqui algumas barras compradoras entrando. Agora, eu quero olhar com vocês em gráficos menores, eu vou tirar aqui esse layout, esse canal que nós tínhamos ali, tá? Por quê? Porque é um canal muito longe, é um canal semanal olhando desde os seus primórdios, e a gente vai olhar agora para um canal também, mas no gráfico diário. Exatamente, eu quero traçar aqui com vocês, ó, um canal no gráfico diário. Se a gente olhar aqui no gráfico diário, olha que belezinha. É ou não é um canal de baixa? Também é um canal de baixa no gráfico diário, olhando para time frame muito menor. Ou seja, eu estou pegando aqui também de fevereiro para cá, olhando, ele está o ano inteiro nesse canal de baixa. E todas as vezes que Aptos atinge o topo do canal, não consegue passar região de venda. Todas as vezes que Aptos atinge o fundo do canal, adivinhe, região de suporte, região de compra. E o meio do canal, lembrando que o meio do canal é uma região de interesse, repare que são as regiões onde a gente tem maior negociação. Ou seja, nesse momento, no gráfico diário, que é um dos gráficos majoritários, nós estamos em fundo do canal, sobrevenda no gráfico diário, beleza? Sobrevenda no gráfico diário, fundo do canal, volume vendedor decrescente, ainda não entrou o volume comprador. Isso é verdade, o volume comprador continua fraco, apesar de ter mostrado interesse antes daquela queda, nós temos uma fraqueza ainda por parte dos compradores, mas se a gente olhar para gráficos menores, isso já muda. Se a gente olhar para gráficos de 4 horas, nós estamos aqui apontando para cima no RSI, depois de atingir sobrevenda, que foi onde eu comprei, tá? Eu comprei Aptos aqui nesse fundo, já vou mostrar para vocês. Aliás, posso até tirar um print e deixar aí o print para vocês, para mostrar onde eu comprei Aptos nesse momento. E agora estamos apontando para cima. Se a gente reparar aqui, ó, estamos deixando mais volumes compradores. Repare que as barras de volumes compradores estão maiores nesse momento do que as barras de volume vendedores. Ou seja, estamos em zona de acumulação com volume crescente e volume vendedor decrescente. Isso, para mim, mostra que Aptos está em uma região de interesse, mais uma vez. Ainda não fizemos um checkout, ou desculpa, um choque no gráfico de 4 horas, mas no gráfico de 1 hora estamos lá tentando fazer, né? Tá aqui, ó, tentando quebrar essa estrutura aqui, nesse momento que vos falo, está aqui batendo em zona de resistência. No gráfico de 1 hora também é verdade, já deixamos divergência para trás, cenário bullish, com bastante indicador de que o volume comprador está crescente, mas ainda temos o volume vendedor. É verdade, ele vem decrescente, repare que as barras de venda ainda aparecem, mas aparecem de forma decrescente, enquanto as barras compradoras aparecem de forma crescente. Mas isso, olhando no gráfico de 1 hora, é um pouco irrisório, ao meu ver. Isso pode mudar ao longo dos próximos dias. No gráfico de 4 horas, se a gente voltar aqui, o ativo ainda está em região bem fria, lá na casa de 50. É verdade que quando nós estamos em tendência de baixa, a região de 50 é uma região de sobrecompra, então o ativo pode ter uma correção ainda maior a partir de agora, tá? Tome cuidado. De novo, é um ativo que tem mostrado pouca força compradora, muita fraqueza, tá aí o ano inteiro em zona de acumulação, mas eu resolvi apostar um pouquinho em Aptos e comprar muito pouco. Comprei bem pouquinho ali, 10% do meu capital de investimento em cripto em Aptos, para deixar o preço desenrolar. Vamos ver se Aptos chega lá em valores mais interessantes. Se a gente olhar no gráfico diário, o ativo está saindo agora de sobrevenda e tem muito espaço ainda para crescer, visto que estamos apontando para cima no RSI e o ativo está aqui
em fundinho do canal nesse momento, um cenário interessante, tá? Se perder esse fundo, é claro, fica um pouco mais feio, ele pode buscar fundo mais lá embaixo, mas ao meu ver formou aqui uma base interessante para quem quiser operar. De novo, não é recomendação de investimento, mas dá para colocar o stop loss aqui, esperando uma alta pelo menos até o meio do canal, ou pelo menos até esse topo anterior aqui, né? Estamos falando aí, ó, de uma alta aproximada a 20% e uma queda de 10%. É aproximadamente 1/2, né? Aí vai muito do quanto você está disposto a colocar de risco nesse ativo, visto que o stop loss aqui de 10% já é um stop loss considerável, mas aí olhando para patamares mais lá em cima, olhando uma alta de 20%, de novo é 1/2, é o tipo de risco que eu gosto de tomar. Nesse caso, como o stop loss é 10%, o que eu faço? Eu diminuo a mão, coloco um investimento muito menor, porque se eu perder 10% de 10% que eu tenho para investir, é muito pouco, chega lá 1% do meu capital que eu tenho para investir, então é uma perda que eu estou disposto a arriscar nesse momento. Beleza? Então tá aí Aptos em região interessante de compra. Se a gente olhar quais são os níveis interessantes para a gente olhar de venda para Aptos, você coloca extensão de Fibonacci, joga no fundo anterior, lá no topo que ele deixou, e joga nesse fundinho aqui, que ao meu ver, nem é um fundo muito interessante, tá? Quer dizer, até é esse aqui, desculpa que não é um fundo interessante, né? Eu não estou considerando esse daqui, eu estou considerando esse fundo aqui, que é o fundo de fato que eu posso considerar nesse momento. E aí nós temos regiões aqui de Aptos lá em 100% na casa de 4,70, mais uma vez buscando esse topinho aqui. É uma região de interesse, mas claro, a gente sempre vai olhar aqui para Fibonacci. Então temos aqui, ó, 3,60 é uma região, 3,83 é outra, depois ali um pouco mais lá em cima em 4,04, 4,33 e depois sim 4,700. Lá em cima depois, pessoal, tem uma região muito mais lá para cima para um cenário muito mais bullish, mas aí eu já acho difícil, tá? A gente buscar o topo desse canal. Estaríamos falando aí, ó, de uma alta de 75%. Isso aconteceria somente se o Bitcoin a partir de agora for buscar mais uma vez o all-time high e entrar bastante força compradora em Aptos. De novo, minha mão em Aptos é bem pequena. Eu tinha Link nesse momento, eu vendi hoje 100% da minha operação em Link. E o lucro que eu tive em Link eu rotacionei para Aptos exatamente. Não é esse aqui, eu coloquei em Dolomite, mas em Link. Eu vendi Link porque bateu lá a região de sobrecompra no gráfico de 1 hora e tal. Então o lucro que eu tinha eu vendi para colocar uma parte em Aptos, rotacionando o meu capital, esperando o Link resfriar um pouquinho mais. Eu tenho interesse em reentrar em Link, tá? Mas não nesse momento, porque já esticou bastante. Eu estava com uma operação alavancada, então saí com bastante lucro ali, bem interessante. E agora estou com esse capital em carteira, esperando por novas oportunidades. Então parte desse capital eu rotacionei para dentro de Aptos. Então assim tirei um pouquinho de lucro, dá para arriscar um pouco mais, fui lá e joguei para Aptos. Não acho que Aptos vai buscar o all-time high lá de novo, lá na casa dos 20 centavos. Não considero isso aqui all-time high, tá? Considero esse daqui all-time high, lá na casa dos 20 centavos. Mas a gente pode esperar aí uma alta pelo menos de 10%, 20% nos próximos dias, semanas. De novo, não é recomendação de investimento, mas temos ali até o topinho anterior, né, até a casa dos 3,90 aproximadamente, para ir buscar. Mas de novo, sempre olhando para as retrações de Fibo, olhando se o ativo está mostrando força compradora ou não. No gráfico diário, ele deixou aqui para trás um paviozinho, então mostra que nessa região, de novo, tem interesse, né? Tem interesse comprador, e é exatamente por isso que eu resolvi entrar. Esse daqui é um martelinho, para quem conhece, Candle é um martelo, configura um martelo. Aqui também é um martelo, mais bonitinho ainda, que é um martelo verdinho, né? Apontando que sim, o ativo tem maior probabilidade de alta nesse momento. É interessante ver, ó, que ele está fechando para cima da barra aqui desse candle, ao meu ver aqui depois consolidando essa alta, continuação para mais altas. Inclusive tem até um Fair Value Gap aqui, né, que ele pode buscar, ó, até a casa dos 3,40. Então pode ser interessante aí. Se a gente olhar no gráfico semanal,
Não tem Fair Value Gap, né? Porque esse candle aqui buscou tudo lá embaixo, tá feio pra cacete. Então não tem muito que a gente analisar aqui. Mas eu acho que estamos em região bem interessante de aptos nesse momento. Lembrando que esse tipo de figura gráfica tem maior probabilidade de rompimento para cima, tá? Então, em algum momento desse canal, aptos tende a romper para cima. Não acho que vai acontecer de uma hora para outra, sim. Isso aqui pode lateralizar, chegar aqui no meio, para depois lá na frente, aptos de novo recuperar sua performance e buscar valores mais altos. Eu já estou posicionado, mas eu quero saber de você. Você tem aptos aí na sua carteira? Você tem interesse em comprar aptos nesse momento ou não? Não é um ativo que eu venho falando muito aqui no canal, mas já estou de olho nele há um bom tempo, inclusive antes daquela queda. Eu estava posicionado em aptos e aptos foi uma das posições onde eu fui liquidado. Inclusive eu estava com bom lucro aptos se eu quisesse ter vendido, não vendi e fui liquidado, depois perdi 100% da minha operação. Mas, de novo, era uma operação bem pequena, porque aptos é um dos ativos que eu não tenho interesse em ficar muito exposto. Beleza? Mas deixa aí no comentário se você tem aptos, se você não tem aptos, se você tem interesse, ou se tem alguma outra moeda que você está de olho, deixa aí, porque pode ser uma oportunidade também para mim e eu não estou conseguindo enxergar nesse momento. Para você que ficou até aqui, meu, muito obrigado. Beijo a todos, forte abraço. Tchau!